probleminha aí com a nossa internet aqui. Tem uma queda aqui na verdade não foi internet, né? Eu esbarrei aqui no cabo aqui, provedor da alimentação do computador, aí caiu foi tudo. Mas eu vou retornando aqui o assunto, tá? Eu vou prosseguir aqui, então isso aqui vai ficar como parte 2 do vídeo, tá? É assim que for lançado lá pro YouTube, eu vou colocar como parte 2 e fica subentendido aqui também na página do Facebook, que aqui é a parte 2 sobre atributos de Deus, tá? Então nós vamos prosseguir por aí, onde a gente parou. Então nós temos aí, ó, entendendo o termo narram, né? Como eu disse, ó, todos os autores diferentes, de contextos diferentes. Vale ressaltar que o hebraico não é como o português nem os idiomas latinos, levando em conta que uma palavra pode possuir vários sentidos e significados, sendo o caso desta palavra em destaque, né? Eu disse que no português a gente tem aquelas palavras polissêmicas como manga, né? Manga de camisa, manga de fruta, como fruta, manga de lado e questões assim, tá? Mas no hebraico essa esta essa forma gramatical, vamos dizer assim, no hebraico ela é diferente, tá? Ela aborda, ela abarca vários termos para uma só palavra, tá? Então por isso que a gente tem que ter o contexto e entender o invólucro que está no contexto do texto analisado, tá? Então nós vamos analisar a palavra aqui, já lemos o texto no vídeo passado, os textos que trazem a palavra Naham. Então vamos prosseguir aí, ó. Só um minutinho aí, porque tá dando uma travada aqui. Tem que reiniciar aqui. Eu reiniciei voltando a página, né? Então, agora tem que aguardar aqui o carregamento aqui do material. É isso que dá, né, gente? Falta de recurso aí, máquina obsoleta. Aí a gente vai passando esses perrengues aí, né? Mas tá bom. Vamos ver se vai deixar eu mudar aqui agora. Então, Naham pode significar arrepender, lamentar, sofrer pesar, ter compaixão, estar sentido, ter pena. Pode significar apaziguar, pode significar consolar, pode significar confortar, pode significar ceder, pode significar suspirar. Então vamos dentro dessas 8 possibilidades no contexto, tá? Então vamos entendendo as possibilidades no contexto da palavra Naham. Então, quando encontramos um problema na Bíblia, o problema na verdade não está na Bíblia. Olha aí, eu disse isso, eu usei essa fala, tá? Usei essa informação no vídeo passado. Que o problema não está na Bíblia, o problema está na má interpretação ou má tradução, tá? Então é aí que está o problema. O problema não está na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando ela vai passar por um processo de tradução, ou alguém vai fazer um estudo, a pessoa vai fazer uma interpretação, ele pode errar, porque é o ser humano, ele está fadado a errar. Então o problema está nas más traduções. Então vamos aí, ó, e sim, o problema está na tradução. Então alguns tradutores não usaram a palavra analisando o contexto, a cultura, o invólucro político. Então tem várias formas de você não pode simplesmente olhar para um texto e fazer, eu vou fazer uma exegese desse texto aqui, procurar algo hermenêutico no texto e colocar uma adaptação de algo que o contexto não vai concordar com a situação ou com a tradução que está sendo feita, né? Então tem que tomar esse cuidado, tá? Por isso a necessidade de você fazer um curso teológico e estudar a parte da hermenêutica, da exegese, né? Para poder fazer uma boa interpretação do texto, um bom estudo. Então isso tudo depende da capacidade que você vai querer fazer ou procurar para fazer o mesmo, tá? As
comissões de tradutores, elas precisam, às vezes, mudar algum termo que lhes pareça obscuro. Por exemplo, tem palavras no hebraico que é de difícil entendimento. Aqui nós já estamos lidando com uma, que é o Naham. Então, vai depender. Então, se a pessoa não usar a palavra certa, ele vai acabar colocando ali dentro do contexto uma palavra que não vai ter um sentido. Então, o sentido aqui que nós estamos falando aqui sobre esta imutabilidade de Deus, se eu colocar certas palavras que a Naham significa, eu vou deixar um indício que Deus ele se arrepende, que Deus ele muda sim, mas é um Deus mutável. Então a gente já explicou essa questão aqui, tá? É só voltar para o vídeo passado aqui, o primeiro vídeo dessa apresentação, que você vai entender o que eu estou dizendo aqui, tá? Vou repetir aqui não, para não demandar mais tempo, que aqui vai ser um pouco mais demorado. Quando acabar, acabou. Como diz o Ronaldo, né? Quando tá valendo, tá valendo. As comissões de tradutores, elas precisam às vezes mudar algum termo que lhes pareça obscuro, sem sentido, para dar supostamente às vezes um sentido ao texto, né, gente? Por quê? Porque dentro da nossa cultura a gente tem uma forma de expressar, mas dentro da cultura bíblica é uma outra forma de expressar. Então, se eu entender o texto com a minha forma de olhar aqui para o meu contexto do século 21 e querer entender o texto bíblico como contexto do século 21, eu vou cometer vários anacronismos. Ou seja, eu vou pegar coisas da minha cultura aqui do Brasil, do século 21, e vou colocar lá no texto da cultura hebraica, da cultura judaica, que seja, lá do século 2, né? Do século 2, do século 10. Então não dá. Então tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer uma interpretação de texto, para não fazer um anacronismo e aí você mudar o sentido real do que o escritor está querendo passar, tá? Então dizendo, supostamente às vezes um sentido ao texto, porque elas mudam conforme aquela comissão está entendendo o texto. Por isso a razão de muitos dizerem que as traduções são, na verdade, textos parafraseados. E de fato são, gente. De fato são. Diante do que eu agora acabei de explicar, muitos textos, para ter um sentido aqui na nossa gramática do português, ela tem que ser um texto parafraseado. Eu vou pensar aqui, eu vou aqui tentar entender o texto e da forma que eu entender eu vou colocar. Então as comissões de traduções, elas fazem muito isso. Por isso você vê aí, não porque usou um códice Vaticanos, não porque usou um códice Beza, um códice bizantino, um códice de Jerusalém, um códice xintoniano, não por causa dos códices, mas por causa da tradução que as comissões farão através dos códices. E aí você tem o quê? Esse monte de tradução. Aí você tem João Ferreira de Almeida Corrigida, João Ferreira de Almeida Fiel, João Ferreira de Almeida Século XXI, João Ferreira de Almeida NVI, Nova Interpretação da Linguagem de Hoje, e esse monte de tradução. Você tem esse monte. Cada um diz que tirou de um contexto grego original. Mas aí vem a hora da colocação do texto. Aí o que ele vai fazer? Você não entendeu? Vai parafrasear o bendito do texto. Aí que está o problema. Aí que surge o problema da coisa, tá? Então que Deus abençoe você que está conosco, em nome de Yeshua HaMashiach. Então, um dos princípios da hermenêutica é considerar que as escrituras não se contradizem. Isso aí é fato, eu já disse que a Bíblia não se contradiz. O problema são as más interpretações e as traduções mal feitas. A Bíblia confirma a própria Bíblia. E no caso da natureza divina, é incontestes, ou seja, não tem como incontestar, é incontestável a questão da natureza divina, não tem como desabonar. Que Deus não é limitado como ser humano para errar e por isso se arrepender, como as próprias escrituras atestam, devido a quê? A interpretação, a comissão ali que está fazendo a tradução. Números capítulo 23, verso 9 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Na mesma palavra, porventura, tendo ele prometido, não fará?
ou tendo falado não cumprirá. Então, aqui nós já temos um texto que atesta essa imutabilidade de Deus de não se arrepender. Então tá contraditório. Você leu aí uns 8, você leu aí uns 5 5 textos que falam que Deus se arrependeu. Agora você lê um texto que dizendo que Deus não se arrepende, então tem contradição. Não, não tem contradição. É o que a gente está analisando na palavra. Nós vamos lá, 8 possibilidades de tradução para uma palavra, a palavra em destaque, arrependimento, narra. Então nós temos 8 possibilidades. Então o contexto colocará uma das para que se possa fazer a verdadeira, uma interpretação um pouco mais precisa dentro do texto, que condiz com o quê? Com o momento do contexto. Então, para condizer com a hermenêutica, ela não se baseia apenas em você ler. A hermenêutica, você tem que fazer uma hermenêutica. A hermenêutica é a forma de interpretação do texto em que você precisa se ater a várias circunstâncias do texto. Por exemplo, circunstância política, circunstância geográfica, circunstância climática, circunstância cultural, que é o principal fator que pode, às vezes, fazer um grande sentido pró ou a favor, né? Pró ou contra o próprio texto. Então você precisa de todas essas ferramentas dentro da hermenêutica para fazer a interpretação do texto, senão você vai dar uma ideia de contradição. Então não tem como o texto ter contradição. Vamos lá, vamos seguir aqui. A gente vai, daqui a pouquinho a gente encerra aqui, tá, gente? Maravilha, tá dando uma... tem que esperar aqui que tá agarrando, tá? Ó, observando o contexto do texto acima, Naham está relacionado. Deixa eu destacar essa palavra aqui. Como eu não pus aqui no hebraico, eu preciso destacá-la. Agarrando aqui o computador. Vou destacar ela aqui só para entender que a gente está falando da palavra hebraica, tá? Que eu pus a transliteração dela, mas é o hebraico, tá? Naham. Está relacionado ao homem que mente e se arrepende, mostrando com clareza que Deus não tem tal atitude duvidosa. Então, analisando esse texto, que Deus não se arrepende, não é o homem para que minta, enfim, não é para que se arrependa, é um contexto colocando, vamos dizer assim, um antagonismo. O homem tem esse tipo de ação, mas Deus não tem. Então, ali mostrando o contexto, dentro do texto, analisando o texto dessa classificação gramatical, é uma questão uma questão de comparação ali. Então, Deus não dá para comparar o que tem sentido de Deus ser imutável, colocando um homem imutável, que muda. O homem muda, Deus não muda. Então, o contexto ali, o texto foi para dar esse sentido, para colocar esse sentido de uma suposta... Qual que é o termo aqui, gente, que a gente utilizar aqui? Não sei se é ambiguidade, né? Esqueci a terminologia aqui, mas deu para entender, né? Não é a mesma coisa. Então, entre o homem se arrepender e Deus se arrepender, tá longe. Então, tem que entender o sentido da palavra Naham para ver esse contraponto entre o homem se arrepender e Deus se arrepender. Então tem que entender isso. 1 Samuel 15, 29. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende. Naham. Porquanto não é um homem para se arrepender. Naham. Tá vendo? Então nós temos textos. É contraditório? Não é contraditório. Não é contraditório. Levando em consideração tal ato das comissões, não podemos dizer que Deus se arrepende, pois o arrependimento é um sentimento humano, entendeu? Então está no âmbito da criação, da criatura, do homem, não no âmbito da perfeição, não no âmbito de um Deus imutável, porque o homem é volátil, o homem muda, o homem na sua volatilidade, né, ele vai mudar toda hora, ele pode ser bom agora e se tornar mal daqui a alguns segundos.
Então Deus não tem esse tipo de não tem essa qualidade ou essa capacidade em si de ser como homem, tá? Vamos lá, aqui demonstra insegurança, instabilidade totalmente contrária ao ser de Deus, que é imutável e invariável. Então, a questão aqui da palavra Naham, a gente está começando a escavar mais a questão, escavar mais a situação da palavra, e vamos continuando aí, ó. Partindo da premissa de que o onisciente Deus não pode errar, pode-se aplicar o entendimento de que, nos 7 registros acima relacionados, vemos momentos em que Deus lamentou as posturas e decisões tomadas por aqueles a quem ele criou e orientou, como nos do exemplo A. Então, os textos do exemplo A não é um arrependimento de dizer assim, de, por exemplo, não saber, não ter sapiência daquilo que fez. Não é isso. Ai, por que eu fiz isso? Não é isso. Isso está na mente humana. Isso é conosco. Com Deus, não. Então, Deus lamentou. Mas como é esse lamentar de Deus? Como é esse? Não é como nós que, quando faz uma coisa errada, diz assim, põe a mão na testa, né? Para você entender o que eu estou dizendo. Põe a mão na testa e diz, pra que eu fui fazer isso? Não, isso é para nós, somos pegos de surpresa na circunstância. Deus não. O que é então, qual a expressão, qual das palavras dentro daquelas 8 possibilidades pode casar em cada texto, analisando os contextos? Quais? Já nos elementos B, ele teve compaixão daqueles que por ele saíram punidos, seriam punidos diante de sua postura errônea. Então, o ato de Deus mudar é o ato de compaixão. Então Deus teve compaixão. Ter compaixão não é arrepender. Não é arrepender, né? Vamos supor, você vai... Vamos supor que você que tem cachorro aí, você gosta demais do seu cachorro. Aí aqui em casa tem essa situação, né? O cachorro entra e começa a fazer xixi, a gente põe ele pra fora. Aí se seu cachorro faz xixi onde você não quer que ele faça, você fica tão irado, que você quer espancar o seu cachorro, para dizer que vai quebrando uma coça. Mas aí o que você faz? Você põe a mão na cabeça, aí você suspira e tem compaixão. Você não bate, você apenas põe ele para fora. Você não espanca o seu cachorrinho. Você põe ele para fora, fora tio, fora dog, né? Então isso é um ato de compaixão. Você tem compaixão. Então os elementos B em que mostra esse arrependimento de Deus é no ato de compaixão. Então Deus teve compaixão. Então, pela compaixão, ele fez o quê? Ele mudou a circunstância, ele mudou a sentença por ato de compaixão, que é o ato, você escuta até Moisés dizendo, ó, arrepende-te do mal que diz que faria. Aí diz que Deus se arrependeu. Não, Deus teve compaixão, por quê? Por causa da intercessão de Moisés. Então, Deus mudou a sentença. Não é que Deus se arrependeu. Então, a tradução colocou uma palavra, né? Os tradutores, a comissão tradutora colocou uma palavra que dá um sentido de um Deus que muda, um Deus volátil. Não. Aqui é uma questão de compaixão, porque Deus é amor. Então, no ato de amor, claro que ele é justiça também, juízo, né? Isso são atributos de Deus também, tá? Mas ele ali, ele teve compaixão, então ele mudou a ação que ele faria. Aí que ele diz, não, tá bom, não vou destruir o povo, mas aí veio a conta, como diz o pastor Davi, aí veio a conta. Não vai entrar na terra, vai rodar 40, veio conta. Apenas a expressão de ter compaixão não quer dizer que não vai ter consequência. A consequência era que Deus ia exterminar. Pelo juízo dele, ele ia exterminar, e Moisés não. Aí Moisés interviu, aí Deus teve compaixão e poupou naquele, porque era para matar naquele momento. Então tá bom, vou ter compaixão desse povo. Aí rodaram 40 no deserto, e à medida que eles foram rodando 40 anos no deserto, foram perecendo, e a nação entrou aqueles que cresceram, que cresceram na peregrinação, os que nasceram no deserto, foram 40 anos peregrinando no deserto, né, gente? Claro que muita gente morreu no deserto, né? Você vai lá, a gente com 90 anos vai rodar mais 40 anos, não vai aguentar, né? Mas não é outra questão.
Vamos colocar minhoca na cabeça, não. Ó, com tal exposição, fica claro que Deus não se arrepende, no sentido que a palavra coloca, como se Deus houvesse errado em suas ações. Deus não erra, tá? Arrependo de me haver feito um homem que criei sobre a terra. Não é um arrependimento de, por que eu fiz um homem? Eu não sabia que o homem... Não é isso. Não é isso. É suspirar, né? Suspirar naquele sentido de que foi decepcionado. Claro que não foi pego de surpresa. Deus sabia que o homem ia pecar. Mas, né, Deus sempre colocou o escape. Sempre. Sempre Deus coloca o escape. Deus nunca vai permitir uma situação sem ter um escape. A própria Bíblia diz que Deus não nos deixará sermos provados acima do que podemos suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape. Então tá na Bíblia, Deus dá o escape. Se eu vou querer o escape ou não, aí é comigo. Então Deus sempre mostra os dois lados da moeda. Eu é que escolho. Ele diz, ó, eis que põe, Deuteronômio 11:28 ou vice-versa, se me falha a memória. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, aí dá o escape. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então você tem uma escolha, você tem um escape. Então se você toma uma decisão errônea, isso não quer dizer que Deus é mau, não é a sua escolha. Então esse arrependimento de Deus é um ato de suspirar, é um ato de suspirar, de sentir, por exemplo, a dor, porque sabe que aquilo vai causar um mal. Então Deus sente a dor, sabe que o homem vai ser fustigado pelo pecado, pelo engano, pelo erro que cometeu. Deus sabe que ele vai ser fustigado por causa da justiça e da santidade dele, que tem que julgar o pecado, e o pecador sofre por causa do pecado que comete, né? Porque Paulo diz que todo pecado que o homem comete é fora, mas aquele que prostitui peca contra o seu próprio corpo, ou seja, são pecados no âmbito da transgressão do mandamento, e tem pecados que se transgridem não só no ato do mandamento, mas no ato também da prática. Então, no ato do mandamento é a desobediência acarreta consequência. No ato da prática é a desobediência acarreta consequência. Onde que eu vejo isso? Quando Jesus fala, ouviste foi dito nos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Então, não adulterarás, você está no ato da prática. Aí Jesus coloca no hábito da transgressão da Torá. Eu, porém, vos digo que aquele que atentar, aí ele já coloca a cobiça, aquele que atentar com seus olhos, mulher, para a cobiçar, em seu coração já cometeu adultério. Então Jesus colocou no âmbito da prática e no âmbito da transgressão do mandamento, no ato de concupiscência, de desejo, de cobiça, entendeu? Então tudo, então não é nesse âmbito que Deus, esse arrependimento de Deus, não é o âmbito de Deus, por que eu... Não, é no âmbito de sentir o coração pesado por aquilo que vai ter que realizar, que é a conta, o pagamento da conta, né? Então ele vai fazer o que? Ter compaixão, suspirar por aquilo, né? Sentir a dor que aquele vai sentir porque transgrediu. Então é isso, tá? Mais ou menos assim para você entender. Quando o mesmo se volta para o arrependimento, vou ler de novo, mas que ele sente um pesar pelas ações do homem. Então o coração de Deus fica pesaroso, mas é totalmente pronto a ter compaixão quando o mesmo homem se volta para o arrependimento e muda os seus atos, levando o imutável Deus soberano e eterno a mudar a circunstância em benevolência do homem. Ezequiel capítulo 18, verso 20 e verso 23, né? Que vai dizer que se o ímpio cometer justiça e se converter dos seus maus caminhos, então ele não será morto por causa da impiedade, mas por causa da justiça que praticou, viverá, e vice-versa, tá? Lê o texto de Ezequiel 18, 20, 23, tá? Seguindo aí. Atributo da onipotência de Deus. Então aqui a gente encerrou. Então essa questão dos atributos, né? Então essa questão a gente falou do Nahum, é isso aqui, gente. Então não é que Deus se arrependeu. Então Deus teve compaixão. Vou voltar aqui para você ver as possibilidades, tá?
no B. Então, aqui, ó, possibilidades, ó. Arrepender, lamentar. Então, arrependo-me de haver feito o homem. Não. É um sentir, estar sentido. Deus ficou sentido por causa da situação pecaminosa lá no capítulo 11, né? No capítulo 6, né? No capítulo 6, Deus suspirou na rã, Deus consolou, ou seja, no ato de consolar-se a si mesmo, né? Então, qual foi o conselho? Olha para você ver, na rã. Por quê? Porque você vai ter, no capítulo 6, vai falar de quem? De Noé, que a gente chama de Noé, que a gente chama de Noé, mas o nome é Noah, que quer dizer consolo, descanso. Noah, Naham, tá? Uma raiz, Naham, consolar. Então Deus consolou, apaziguar, então, né, ter pena, estar sentido, não, Deus ficou sentido por causa da situação da humanidade. Aí como foi que esse Naham agiu lá? Quando ele teve compaixão, fazendo o quê? Porque ele achou o justo Noé, né? Ele viu Noé que andava nos caminhos de justiça, e aí Deus fez o quê? Mudou a circunstância no ato de, não, faz a arca. Claro que se aqueles 120 anos que a Noé passou construindo, são 120 anos, né? A Bíblia não diz lugar nenhum que Noé pregou 120 anos, mas o contexto diz que ele, por 120 anos, ele levou esse período sempre construindo a arca. Se você fazer a conta dos anos, quando ele começou e quando ele terminou, 120 anos, foram momentos que o povo via. Então, o ato dele construir a arca era um ato de apregoar o dilúvio. Então, aqueles que entendessem, reconhecessem que eles tinham qual era o escape, entrar na arca com Noé, mas não fizeram tal, mas Deus deu o escape, eles que não quiseram, né? Então, pereceu lá a geração de Noé. Então, eu espero que você tenha entendido. Volte o vídeo, tá? Sobre a palavra Naham aqui, ó. Entendendo o termo Naham, então, autores diferentes, tá? Aí, 108 vezes, possibilidades, problema das traduções, obscuros. Então, muitas dessas palavras lá, gente, de arrependimento, será no quesito de ter compaixão, de pesar o coração, sentir um coração pesaroso. Por quê? Porque Deus não quer, ó, que o homem sofra, Deus não quer que o homem pereça, Deus quer que o homem seja salvo, né? Então, partindo da premissa de que o onisciente Deus não pode errar, pode se aplicar o entendimento de que nos 7 registros, que é aquele lá que nós vimos que Deus se arrependeu, certo? Acima relacionado, você vai voltar ao vídeo lá e vai ver a parte A lá que a gente colocou, vemos momentos em que Deus lamentou. Lamentar não é se arrepender. Deus lamentou no ato de suspirar o coração, né? De se consolar a si mesmo por causa da situação que a humanidade se encontrou. Então ele se lamentou. No caso B, ó, nos elementos do caso B, você tem os dois casos aí, tá? Ele teve compaixão daqueles que por eles seriam punidos diante de suas posturas errôneas. Então no ato B foi compaixão e colocaram lá arrependimento. Então aonde eles tinham que ter colocado Deus se consolou, Deus lamentou, colocaram Deus se arrependeu. Onde tinha que colocar lá que Deus teve compaixão, que Deus foi benevolente, colocaram o quê? Que Deus se arrependeu. Então foram o quê? Má traduções. Foram terminologias colocadas dentro de um contexto mal expressado. Por isso que a Bíblia não se contradiz. A gente viu que lá A e B está em contradição, mas não é uma aparente contradição. Não é contradição. É um texto mal interpretado, ou uma tradução mal feita. Aí uma tradução mal feita, uma interpretação mal feita também, tá? Então um abismo chama outro abismo. Fácil, simples assim, tá? Então nós vamos parar por aqui. Na próxima oportunidade vamos falar sobre o atributo de Deus, a onipotência de Deus. Permitindo o eterno, nós retornaremos com a onipotência. Deus abençoe nosso irmão Hernandes. Tá? Deus abençoe você, sua casa, sua família e toda a sua parentela em nome de Yeshua HaMashiach. Tá? Um abraço a todos aí, em nome de Jesus. Então, meus queridos, então vamos ficar por aqui, tá? Na próxima oportunidade, permitindo o eterno, a gente retorna aí. Então veja esse vídeo,
Veja o outro vídeo anterior, né, que deu um probleminha aqui, eu esbarrei aqui, caiu, então eu vou colocar lá esses dois vídeos no YouTube como parte A e parte B, explicando sobre atributo de Deus ou de Deus pode se arrepender, tá? Então estará lá no canal do YouTube. Depois eu vou colocar um link do canal do YouTube no Facebook, para você que quer ver os vídeos do YouTube, possa acessá-los lá também, se inscrevendo no canal, é claro, né? Então Deus abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot. Então paz, paz, até a próxima.